E salve, salve, gente boa! Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Nesse vídeo a gente vai falar a respeito do seguinte: alianças com Deus, circuncisão versus decisão por Jesus. Sai daí não, querido. Vamos pensar sobre isso? Fica comigo até o final. Vamos junto. Só que antes não deixe de se inscrever no canal, né? Sei que sempre falo isso, você que assiste direto o vídeo. É importante a gente falar porque muita gente está assistindo o vídeo, mas ainda não está inscrito. Então, por favor, clica no botãozinho aí, inscrever-me. Aproveita também, já clica no sininho para ser notificado a cada vídeo novo, né? E ajuda também o nosso canal fazendo o triplo C, né? Curtir, comentar e compartilhar e ajudando a gente aí no algoritmo. E agora também você pode se tornar membro. Então, seja membro, faça a sua assinatura. Em breve a gente vai começar as nossas lives de domingo pela manhã somente para assinante, né? Somente para quem é membro. Uma palavra que a gente tem preparado aí, palavras direto do trono de Deus, palavras assim, edificadoras, para ter certeza que você não vai perder. Além, obviamente, de com as assinaturas, você conseguir adquirir os livros com desconto e outros produtos que a gente também vai estar colocando aqui, tá certo? A outra maneira também de estar ajudando o nosso canal é adquirindo esses livros que estão aparecendo aqui do lado, indo no primeiro link da descrição ou no link que está na bio aqui do YouTube, do Instagram e do Facebook. São 2 livros que eu tenho certeza que vão edificar muito a sua vida. O Quem se importa com Deus ajuda demais pessoas que estão frustradas, decepcionadas, culpando os outros, achando que Deus se esqueceu delas. Então esse é o livro. E o Perca Peso Tirando a Trave do Olho ajuda na gente se relacionar com o outro e a gente entender a outra pessoa de uma perspectiva bíblica. Como lidar com a outra pessoa de uma maneira bíblica. Tá legal? Vamos lá? Texto desse vídeo, Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, e o versículo é o de número 25. Romanos 2, 25 diz assim: porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Amém, querido? É importante a gente destacar aqui, lá no versículo 29, quando a gente for comentar a respeito do versículo 29, a gente vai trazer um panorama aqui exatamente desses aspectos aí, né, de leis morais e leis cerimoniais, que para Paulo, né, Paulo foi o primeiro a dar essa diferenciação em relação às leis cerimoniais que se aplicam a Jesus Cristo. Elas não deixaram de ter o seu cumprimento, nem validade e muito menos de ter importância, mas é que elas se cumprem em Cristo. Então, Paulo, em muitos casos das cerimônias, ele vai aplicar para Cristo. E aqui na carta aos Romanos, não só no capítulo 2, mas também em outros capítulos, alguns até que a gente vai ler aqui nesse vídeo, você vai observar como Paulo ele parte ali da questão de Abraão, que ele foi justificado antes da circuncisão, que ele foi considerado por Deus imputado de justiça antes da lei, entregou dízimo antes da lei. Então, todo esse aspecto profético da vida de Abraão, que é anterior à lei, Paulo vem trazer exatamente como a gente falou na carta aos Hebreus também. Se você não assistiu, assista aí os vídeos. No final eu vou deixar o link aqui no alto da playlist relacionada à carta aos Hebreus, que é muito bom, que a gente fala muito a respeito disso. Então vale a pena você assistir lá, porque a gente vai falar lá a respeito de Melquisedeque, que também é anterior à lei e tipificava Jesus Cristo ali nas Escrituras. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa identificar a palavra aliança. A primeira vez que essa palavra aparece na Bíblia foi em Gênesis 6, versículo 18. Vamos dar uma lida lá? Livro da Gênesis, capítulo 6, versículo 18, fala assim: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Aqui está falando da aliança com Noé. Né? Então, o termo hebraico aqui, ele não significa começar. Então, a palavra estabelecerei aqui não significa exatamente que estava começando, mas o sentido aqui é de confirmar. Ou seja, então, quando Deus está fazendo uma aliança, Deus está confirmando a fé. Quando há uma aliança, é uma confirmação baseado num propósito, baseado em coisas anteriores. Então, a aliança ela está associada ao estabelecimento. Então, estabelecer uma aliança não significa dar um start a partir dali. Significa que há um compromisso, sim, está começando ali, mas que está sendo baseado em algo anterior. E a aliança, que é a primeira vez que esse termo aparece aqui na Bíblia, né? A gente tem algumas alianças na Bíblia, e a gente vai ver, por exemplo, em Gênesis 9, a gente vai ver o significado, né, carregado sobre essa palavra aliança, que tem muito mais a ver
com obrigação, né? No sentido de assumir compromissos e responsabilidades. Isso sim começa a partir daquele momento da aliança, mas baseado num estabelecimento, em algo que foi confirmado anteriormente. A gente tem, basicamente, né, 10 alianças aí importantes na Bíblia. Né? A gente tem a aliança que foi feita com Adão, embora a palavra aliança não foi feita, mas é possível perceber isso em Gênesis 1 e Gênesis 2. A gente tem a aliança com o Messias, já anunciando a vinda de Jesus Cristo, que está lá em Gênesis 3, né, e também em Isaías 42. A gente tem a aliança com Noé, a gente tem a aliança com Abraão, né, lá em Gênesis 15, também 17. Né, no capítulo 17 seria a quinta aliança, né, que é a aliança de vassalagem. Capítulo 17 também com Abraão. A gente tem a aliança com Moisés, também chamada de aliança de vassalagem, lá do Êxodo 19 até o 24. A sétima aliança foi a aliança com Finéias, números 25. A oitava aliança, uma aliança com Davi, e aí você encontra no segundo livro de Samuel 7, primeiro livro dos Reis 4, e Salmo 89, Salmo 132, são as alianças com Davi. A nona aliança é a nova aliança, né? Aliança real, conforme predito por Jeremias 31. E a décima aliança, a aliança em si no sangue de Jesus Cristo, que aí é o cumprimento da nona aliança. Né? Então aí vem exatamente como a gente está falando que a aliança ela é uma confirmação de algo anterior, mas que a partir dali gera uma responsabilidade, né? Gera um compromisso, gera obrigações. Então a gente tem então essa décima aliança lá em Lucas 22 e também 1 Coríntios capítulo 11. Então são alianças que a gente tem aqui na Bíblia, são as principais alianças. Então é importante a gente entender esse significado de aliança para a gente poder entender o significado de circuncisão, que é uma aliança. A circuncisão foi exatamente uma aliança. Então a segunda coisa que a gente vai observar aí é ir lá para Gênesis capítulo 17. Vamos dar uma lida lá no texto de Gênesis 17. A gente vai ler Gênesis 17 do 9 ao 14. Então Gênesis 17 do 9 ao 14 diz assim: Disse mais Deus a Abraão: Guardarás a minha aliança, tu e tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa como o comprado a qualquer estrangeiro, que não for da sua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Então, quando diz aí no versículo 10, né, a expressão circuncidado, o significado simbólico da circuncisão era multiforme. Né? Então, a circuncisão ela tinha um significado em si, e para Deus estar instituindo aquilo dali, ela tinha um significado profético. A gente precisa entender as leis cerimoniais sempre no sentido profético. A importância das leis cerimoniais, elas estão no sentido profético daquela lei. Então, a primeira coisa da circuncisão é que era um ritual de incisão, né, semelhante ao do corte de animais. Você vai ver, por exemplo, no capítulo 15, de 10 a 11, você vai ver essa semelhança. Então, isso simbolizava a maldição que cairia sobre a pessoa que quebrasse, então, deliberadamente, quebrasse por vontade própria essa aliança. Então, aquilo ficava marcado, visível e perceptível, ou seja, todos os dias aquela pessoa estaria diante daquela aliança. Um outro significado, né, então, aí da circuncisão é que quando o homem se submetia então a esse ritual, o órgão da procriação era consagrado a Deus. E não somente o órgão da procriação, né? A gente sabe que a genitália masculina ela tem muita ligação, né, com exatamente o prazer. Então, a partir do prazer proporcionado ali, geram-se outros cultos a outros deuses, a pederastia, a pornografia, né, a lascívia, até a prostituição vai girar em torno daquilo dali. Então, um homem que tem ali aliança e tem em si uma marca e respeita essa marca, ele vai ficar olhando para aquilo dali, ele vai perceber que determinadas coisas ele não pode. Então, a circuncisão, ela tinha esse sentido de trazer ao homem sempre aquela lembrança de que ele tem uma aliança com Deus e que aquilo, de maneira nenhuma, pode ser quebrado.
Só que a gente vai começar a ver nas Escrituras a aplicação dessas expressões. Por exemplo, em Gênesis capítulo 6, versículo 12, quando Moisés diz, eu não sei falar bem, no original a palavra ali é eu sou incircunciso de lábios. Então a tradução em português é eu não sei falar bem, porque incircunciso de lábios fica um pouco meio sem sentido no mundo ocidental. Mas o que Moisés realmente estava falando ali é que ele era incircunciso de lábios, ou seja, a sua boca não era totalmente pura, ele não tinha boca. Não era só questão de que ele fosse gago, mas talvez que ele falasse muita besteira, né? Pode ser significado, porque no original a expressão é incircunciso de lábios, que significa que o lábio dele não era totalmente puro, o lábio dele não era totalmente consagrado. A gente vai ver também Levítico, capítulo 19, versículo 23, a gente vai ver ali a expressão vedado, no original também é incircunciso, como também no capítulo 26, versículo 41. E o que a gente vai perceber na questão da circuncisão é que o que Deus queria era o coração e os ouvidos consagrados a Deus, consagrados a Ele. Vamos dar uma lida em Deuteronômio 10, versículo 16. Livro de Deuteronômio, capítulo 10, versículo 16, vai falar assim: circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Outro texto também que ajuda a gente a entender é Jeremias 4:4 e Jeremias 6:10. Então vamos dar uma lida lá em Jeremias 4:4 e Jeremias 6:10. O livro de Jeremias 4:4 vai falar assim: circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Jeremias 6:10 diz assim: a quem falarei e testemunharei para que ouçam? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Repare que aqui em Jeremias, são palavras muito duras, né? Em Jeremias a gente percebe a dureza da palavra de Deus. Essas pessoas no prepúcio, na carne, elas estavam circuncidadas, elas tinham sido circuncidadas na carne. Mas por que estavam sendo repreendidos por Deus? Por que estavam sendo considerados por Deus como pessoas desobedientes? Porque aquela marca, ela é o que Paulo vai falar no capítulo 2 aqui, que a gente vai observar isso do 25 ao 29, e também no capítulo 5, capítulo 6 de Romanos. A obediência para Deus, o coração disposto para Deus, uma mudança realmente de vida. Lembra que eu falei que a aliança é uma confirmação, que a aliança é um estabelecimento, e esse estabelecimento está confirmando um sentimento anterior? Então, quando você faz uma aliança, a tua história com Deus não começou ali naquele ato da aliança. É como o batismo. O batismo é um ato de aliança. Você está se tornando público, você está manifestando publicamente, você está mostrando a todos, você está trazendo para você uma data no calendário, um corte no calendário. Você está fazendo ali, assumindo compromissos, assumindo obrigações diante de Deus a partir ali do batismo. Então, o batismo ele é uma aliança. Agora, aquela aliança, ela não começou ali. Aquela aliança começou lá atrás, no momento em que no teu coração você sentiu o desejo de servir ao Senhor e de fazer uma mudança de vida e de ter Jesus como o Senhor da sua vida. Lembra que a gente já falou em diversos vídeos aqui em Romanos e em Hebreus da troca de gestão? Você está trocando a gestão do mundo, do pecado, pela gestão do Senhor Jesus. Agora é o Jesus que dirige a tua vida, é Ele que diz para onde você vai, o que você faz, e não a tua concupiscência, e não a tua carne, e não os teus desejos, e não a tua vontade pecaminosa. E não é o pecado que tem o controle sobre a tua vida, é Jesus. Então, lá naquele momento que você decidiu isso, essa aliança começou. E aí, no batismo, você então confirma, você estabelece um início de uma obrigação de compromisso, confirmando toda aquela trajetória anterior, que para cada pessoa varia, né? Não existe um tempo pré-determinado, cada um tem o seu tempo ali. Terceira coisa que a gente vai observar é que, lá em Romanos, até o versículo 29, Paulo ele está trazendo para nós aqui que a circuncisão ela deveria ter sido um símbolo visível e incômodo de que o propósito da circuncisão, lembra que ao instituir a circuncisão, a gente está falando de um povo primitivo. A gente precisa ler o livro de Gênesis, principalmente até Abraão ali. Depois de Abraão já começa uma noção maior de civilização, mas até Abraão ali a gente está falando de um povo primitivo, extremamente primitivo. A gente está falando de um povo, né, pré-histórico ali, né? A coisa começou a surgir, os escritos, depois daquilo dali. Então a gente está falando de um tempo pré-histórico. A gente não pode atribuir àquele povo as mesmas situações, né? Isso
em história isso tem um nome, né, que é anacronismo. É você pegar os conceitos que a gente já tem hoje e você querer voltar no tempo com toda essa carga, com todos esses conceitos para aquele povo lá, né? Então isso é anacronismo, porque são conceitos que para eles lá não existiam. Então essa marcação visível, isso era muito importante para um povo primitivo. Porém, o objetivo de Deus era que isso gerasse um incômodo de quê? De responsabilidade sobre a lei. Então, ao olhar a circuncisão, ao homem como chefe, como cabeça, como liderança ali daquele povo que era primitivo, olhar o seu prepúcio com aquela marcação deveria gerar nele essa responsabilidade sobre a lei para gerar uma obediência. Esse era o objetivo da circuncisão, gerar a obediência. E circuncisão e desobediência não combinam. Por quê? Porque a obediência, ela decorre do amor. Então a obediência, ela vem do amor. É interessante o texto de 1 Coríntios capítulo 13, que às vezes as pessoas interpretam de várias maneiras, mas vamos dar uma lida. 1 Coríntios 13, do 4 ao 10. Repare que coisa interessante, né? 1 Coríntios capítulo 13, do 4 ao 10, que diz assim: o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Veja que a gente, às vezes, lê esse texto e a gente não está observando que esse texto está falando, se você pegar desde o capítulo 12, está falando desde um contexto de dons, e Paulo está falando dessa questão do amor, e não exatamente, Paulo não está dizendo que o amor é um dom supremo. Quem falou isso foi o padre, né, que colocou esses subtítulos aí, mas Paulo não está falando exatamente que o amor ele seja um dom, mas o que Paulo estava falando é que o amor é um estilo de vida. Então, ao invés de ficar brigando por causa de dons, Paulo está falando viva o amor. Mas aí observe que essa questão do amor precisa ser aplicada também no nosso amor a Deus. Então, se você ama a Deus, esse teu amor precisa ser paciente. Por que a gente fica impaciente quando a gente pede uma coisa para Deus e a gente acha que está demorando? Se você ama a Deus, esse teu amor precisa ser benigno. Então, a tua vida precisa ser evidente, precisa ser identificada, as pessoas precisam identificar na tua vida que você vive o bem, que você vive de uma maneira para o bem. O amor não arde em ciúmes, não se ufana. Se você ama realmente a Deus, você não vai ficar entristecido se uma outra pessoa que serve a Deus recebeu uma bênção, recebeu uma graça, está se destacando, está evoluindo em determinadas coisas, porque a tua obediência a Deus não pode permitir isso. O amor não se ensoberbece, ele não se conduz inconveniente. Se você ama a Deus, por que você se acha melhor, você se acha superior? Então, o teu amor a Deus está falhando. Não procure os seus próprios interesses. Se você ama a Deus, você vai procurar o interesse de Deus. Se você vive um estilo de vida, como Paulo está falando no capítulo 13, que não é um dom, é um estilo de vida. Ao invés, repare, versículo 31 do capítulo 2 é uma ironia de Paulo. Paulo está falando, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Ou seja, fica brigando aí. E ele vai falar, e eu passo a mostrar-vos um caminho. O que é caminho? Jornada, caminhada. Caminho é um estilo de vida, caminho é uma maneira de viver. Caminho é a forma como você dá cada passo. Caminho é o teu dia a dia, é o teu acordar, o teu deitar, o teu levantar. Caminho é a cada passo que você der. Sempre que você lê a palavra caminho, você entende a cada passo aquilo precisa estar na sua mente. Então, Paulo não está dizendo que o amor é um dom. Paulo está falando assim, fica brigando vocês, versículo 31, que Paulo está dizendo isso. Então, fiquem brigando aí, procurando pelos dons, que eu vou mostrar um caminho diferente. Agora, vocês escolhem qual caminho que vocês querem. Brigar por dons ou seguir o caminho do amor. Então, a gente precisa olhar esse versículo 13 nesse sentido. Se a gente ama a Deus, então tudo isso aqui precisa se cumprir na nossa vida. Eu tenho certeza que a partir de hoje você vai ler 1 Coríntios 13 de uma maneira completamente diferente. E aí eu não estou estudando, o próximo livro que a gente vai estudar é 1 Coríntios, eu vou falar melhor sobre esse texto aqui quando a gente chegar no capítulo 13. Mas olhe nessa perspectiva de obediência a Deus. O teu amor a Deus precisa seguir esses parâmetros aqui descritos por Paulo. A quarta coisa e última, se você observou e acompanhou conosco os versículos, desde do versículo 17 até o 24 aqui de Romanos 2,
vai chamar a atenção que Paulo cita os 10 mandamentos. Então, repare que Paulo vai citar, do 17 ao 24 de Romanos 2, Paulo vai citar os 10 mandamentos. Repare que ele fala de furto, de adultério, de adoração a ídolos, né, de blasfemar, né, tomar o nome de Deus em vão. Está relacionado aos 10 mandamentos. Juntando todo o texto até o versículo 29, né, a gente particiona aqui do 17 ao 24, e aí do 25 ao 29 a gente traz uma outra conotação, mas se você junta esses dois pacotes e lê do 17 até o 29, Paulo ele faz uma distinção ali entre lei moral, tomado como exemplo ali os 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos seria esse exemplo de lei moral que é eterna, ele não se perde no tempo, continua tendo a sua exigência. Então Paulo faz questão da lei moral, que é o caminhar, é a jornada. Paulo faz distinção das leis cerimoniais, que apontam para Cristo, que apontam para a obra de Cristo, para a obra do Espírito Santo. Então, todo aquele contexto do tabernáculo, assista aos nossos vídeos da Carta aos Hebreus, que a gente fala muito sobre cada item do tabernáculo, o significado disso em Jesus e o significado profético disso em Jesus. Então, se a gente tiver que cumprir todas as leis cerimoniais nós mesmos, na realidade a gente está negando a obra que Jesus fez. Então, quando Jesus fez, tudo aquilo dali que apontava para Cristo se cumpre, se resume. Então, ou eu aceito a Jesus, ou eu reconheço a Jesus, ou eu cumpro aqueles rituais. As duas coisas, ao mesmo tempo, elas são contradizentes e é o que a gente chama na teologia de excludentes entre si. Ou é uma coisa ou outra, as duas juntas não podem caminhar. A gente vai falar a respeito das leis morais e cerimoniais no versículo 29. Então não perca, até lá, fica comigo, não deixa aí de se tornar membro do canal, que eu conto contigo, tá certo? Então vamos lá, que Deus te abençoe rica e abundantemente.